A federação do Brasil acabou. O Brasil se transformou num Estado unitário, onde apenas o governo central arrecada, retém recursos e apenas ele define o que fazer com esses recursos. Se nós voltarmos um pouco no tempo, Mandetta, Rui Barbosa, lá quando da proclamação da República, costumava dizer que o império ruíra, o império caíra, não por ser império, mas por não ter uma visão federalista do Brasil, né? E ele dizia ainda que ele era federalista antes sequer de ser republicano, porque um país das dimensões do Brasil é ilógico, é irracional ser administrado da forma como vem sendo, com essa concentração crescente de recursos nas mãos da União. Eu faço justiça aqui, isso não começou no governo do PT, se agravou no governo do PT, mas nós vimos um processo, o Brasil desde a República, ele vem essa concentração e desconcentração de receitas, vem funcionando quase como uma sanfona. No Império a concentração era grande, veio o primeiro período da República a uma primeira desconcentração, de novo na década de 30, no primeiro governo ditatorial de Getúlio, há de novo uma concentração de receitas nas mãos da União, e isso, e ali se iniciou o processo de industrialização do país. Vem a Constituição de 46, há um novo momento de desconcentração de receitas, com os estados ganhando algumas prerrogativas de tributação. Vem-se o golpe de 64, de novo concentração, eu estou sendo aqui bem sintético, mas vem 88, a Constituinte de 88, da qual eu inclusive já participei, ela veio com viés de desconcentração. Mas o que ocorre logo após a década de 80? O processo hiperinflacionário no Brasil levou o governo central a iniciar a cobrança muito vigorosa de contribuições. As contribuições são aqueles impostos que não são distribuídos, compartilhados com os estados e municípios, ao contrário do imposto de renda, do IPI, que constitui a cesta do Fundo de Participação, que é distribuído. Para você ter uma ideia, em 88, a soma das contribuições, só do governo federal, representava 20% da soma do imposto de renda mais IPI. Hoje, as contribuições representam mais de 100% da soma de imposto de renda do IPI. E ainda com agravantes. O governo federal, quando faz essas bondades, quando faz essas isenções de IPI, de imposto de renda para determinados setores da economia, faz com chapéu alheio, faz com parte das receitas dos estados e municípios. Eu tenho um projeto que tramita no Senado Federal e o governo do PT, o Palácio do Planalto e a base aliada do governo impedem que seja votado. Ele determina que a desoneração ela pode ser um instrumento importante do governante. Você tem uma competição desigual de um outro país sobre determinado setor da economia que você não pode permitir que desempregue, que se fragilize. Você pode fazer a desoneração, mas o meu projeto permite a desoneração na parcela de tributos do governo federal, porque eu acho que é inconstitucional, inclusive, porque é a Constituição que define essa divisão. Quando o governo federal faz essa intervenção, ele pune as receitas municipais e estaduais. Apenas nos últimos 4 anos foram 11 bilhões e meio de recursos que deixaram de entrar nos caixas municipais. E aí vem todas as outras distorções. Saúde. Quando o governo do PT assumiu o governo, em 2003, 54% do conjunto dos investimentos em saúde pública vinha da União. 11 anos se passaram, hoje 45% apenas vem da União. A União se empobreceu, deixou de arrecadar, está arrecadando menos, ao contrário, vem arrecadando cada vez mais. E quem paga essa diferença? Os que menos têm, os municípios principalmente, no caso da saúde. Na segurança, ainda essa distorção, eu costumo dizer, é quase criminosa, porque 87% de tudo que se gasta, Reinaldo, em segurança pública no Brasil hoje vem dos estados, uma parcela pequena dos municípios, apenas 13% da União. E a União é responsável por quê? Pelo tráfico das nossas fronteiras, e aqui nós temos uma enorme fronteira desprotegida, pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas, e não há uma política nacional de segurança pública. Eu vou apresentar ao Brasil um plano nacional de segurança pública, onde haja o impedimento, a proibição dos contingenciamentos sucessivos que ocorrem hoje do Fundo Nacional de Segurança e do Fundo Penitenciário. Porque o governo não gosta muito de falar a verdade, de enfrentar as questões com clareza. Eu me lembro que há alguns meses atrás, alguns aqui se lembrarão, me lembro que o ministro da Justiça disse: as cadeias, as penitenciárias brasileiras são masmorras medievais. Lembra disso, senador? Nos últimos 3 anos, desde que ele está no Ministério, eu vou dizer apenas do que foi aprovado no orçamento, que já não é grande coisa, do que foi aprovado no orçamento para o sistema penitenciário, para avançarmos na direção de transformarmos os presídios brasileiros em espaços com um mínimo de dignidade humana, apenas
10,5% foi executado, o resto foi para superávit primário. Dos recursos do Fundo Nacional de Segurança, pouco mais de 30%, deputado, foi efetivado, o resto foi para superávit. Então o governo não tem a visão de que segurança pública é prioritário. A discussão que nós estamos fazendo no Congresso de revisão do Código Penal e do Código de Processo Penal, porque hoje o sujeito, para ser preso, o sujeito que tem um bom advogado, um razoável advogado, para ser preso no Brasil, tem que fazer um esforço enorme. A verdade é essa, né? Então, quando nós tentamos recrudescer o Código Penal, quando nós tentamos fazer uma reforma no Código de Processo para que não hajam essas chicanas permanentes que impeçam a punição, aí vem esse sentimento de impunidade prevalecendo, a bancada do PT votou permanentemente contra. Então, para concluir, refundar a federação é um gesto não de interesse eleitoral político, mas de inteligência, de responsabilidade para com o Brasil. Eu governei o Estado brasileiro que tem o maior número de municípios por 8 anos. São 853 municípios. E eu aprendi muito cedo que o que o município puder fazer, Renato, é o município que tem que fazer. O Estado deve fazer só aquilo que o município não puder fazer. E a União, apenas aquilo que município e Estado não puder fazer. Nós vamos mudar essa lógica e refundar a federação no Brasil.